Graça e paz de novo, gente. Nós estamos aqui com um probleminha nessa internet, mas tenha paciência, não vamos perder a palavra de Deus. Se conecte novamente, chama as pessoas e vamos reiniciar esta palavra em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre a cura de Bartimeu. E quando nós estivermos falando sobre a cura de Bartimeu, eu quero que você exerça a sua fé, que você não tenha medo de exercer a sua fé. Eu sei que muitas situações na nossa vida nos fazem ter um sentimento de fracasso e de debilitação, mas nós nunca devemos perder a nossa fé e a nossa esperança. E o texto que eu quero ler é em Marcos capítulo 10, versículo 46, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu cego, mendigo. Olha só, Bartimeu cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas cada vez que gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que quer que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada afora. Nós vemos aqui, querido, um texto muito interessante e um texto que nos sugere muitos pensamentos, muitas formas de pensar sobre cura e sobre a disposição de Jesus para curar. E antes da gente ler sobre a cura de Jericó, se a gente for olhar um contexto antes, Jesus se encontrava com várias pessoas de diferentes maneiras. E essas pessoas tinham situações bem peculiares. Você vê aqui Jesus se encontrando com o cego e mendigo Bartimeu. Bartimeu que é filho de Timeu. Mas, se você olhar antes, no capítulo 10, ele se encontrou também com um jovem rico. Você vê duas histórias tão distintas e duas histórias peculiares. E Jesus teve palavras diferentes para essas duas pessoas. E essas duas pessoas tiveram que ter fé. O jovem rico teve que ter fé para confiar em Deus em vez das suas riquezas. E esse cego mendigo, ele deveria deixar de mendigar agora para confiar em Jesus. Cada um tem os seus valores. Cada um tem a sua história. E Jesus, ele respeita essa história. Jesus respeita aquilo que você traz com você. Toda vez que nós nos encontramos com Jesus, nós não encontramos somente com aquilo que Jesus quer nos dar. Nós nos encontramos com Jesus com aquilo também que nós já carregamos na nossa história. E eu quero perguntar para você nessa noite: o que você carrega na sua história, que hoje você tem que deixar para você receber o milagre de Jesus? Então, naquela época, existiam muitas pessoas cegas, muitos cegos, muitos mendigos, muitos aleijados. Por quê? Porque as pessoas nasciam com infecção nos olhos quando elas iam com os seus pais. E o que aconteceu? Jesus se encontra andando e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó com seus discípulos, o que aconteceu? Uma numerosa multidão fazia o quê? Seguia Jesus. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas o repreendiam. As pessoas diziam: para de falar. As pessoas diziam assim: para de incomodar. Queridos, para as pessoas repreenderem, eles não estavam gritando só igual eu estou falando aqui, não. Jesus, filho de Davi, deveria ser gritos altos, deveria ser uma coisa assim que a multidão
não se incomodou. Era um grito de socorro, era um grito de última esperança. Ele poderia ficar ali mendigando, ele não vai me ver, mas ele decidiu gritar. E nós devíamos aprender com essa cura de Bartimeu. Sabe o que nós aprendemos com Bartimeu? Que ele fonte e não só direto à fonte. Ele foi direto à fonte e à fonte certa. Porque não adianta você ir à fonte e não ir numa fonte certa. E ele foi na fonte certa, que era Jesus. Olha, ele deveria ter tentado médico, naquele tempo tinha charlatões, igual hoje também tem, prometendo curas, feiticeiros, mas nenhum foi capaz de ajudar Bartimeu, ninguém. Agora, pela primeira vez na história de Bartimeu, ele foi à fonte e foi à fonte certa. Declara comigo, eu estou na fonte certa que é Jesus, eu estou indo para a fonte que é Jesus. A Bíblia fala, irmão, que quantas vezes corremos de um lugar para outro sem nos encontrarmos as pessoas certas. Por isso que a Bíblia diz, está alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja. Você precisa ir na fonte certa. Você precisa buscar as pessoas certas para que você possa ser curado. Sabe quando nós vamos procurar Jesus? É aquela frase, eu fui em todo lugar, aí não teve jeito, eu tive que procurar Jesus. Não é assim. Jesus não pode ser a sua última escolha. Jesus tem que ser a primeira escolha, porque Jesus é a essência de Deus, é a fonte de Deus. Jesus é Ele que derramou o sangue para toda a cura e libertação na tua vida. Então, antes de você procurar qualquer pessoa, você tem que procurar a fonte e a fonte certa. E a fonte certa, você já sabe quem é. É Jesus Cristo de Nazaré, que derramou todo o seu sangue na cruz. E pelas suas pisadas, eu sou um cego, eu sou mendigo, não vai ter jeito para mim, ou tanto de gente, eu não consigo nem ver, eu não consigo nem andar, ninguém me vê. Ele não tinha visão e ele não conseguia andar. Mas ele tinha uma coisa, a voz. E ele não reteve a voz dele, ele começou a gritar. E por causa da sua voz, houve resposta para a vida dele. Talvez tenha limitações na sua vida em certas áreas, mas tem áreas que você não tem limitação. E nessa que você não tem limitação, é essa área que você tem que clamar a Jesus para curar as áreas da sua vida que são limitadas. Sabe, as pessoas ficam paralisadas nas suas áreas limitadas, em vez de erguer sua voz e clamar a Deus. A segunda coisa, ele recusou deixar a opinião dos outros. Gente, a multidão intimidou ele. E muitos repreendiam para que se calasse. Cala a boca. Aí ele gritava, outro dizia, cala a boca. Era uma multidão mandando ele calar a boca. Cala a boca, cala a boca. Ele poderia, eu vou me calar, porque tanta gente gritando, mas ele não fez isso. Ele caminhou. Ele gritou mais alto ainda. Sabe por quê? Porque se você quer uma coisa com Deus, você não tem que esperar que a multidão diga assim, Bartimeu, eu estou aqui, eu vou te levar. Não. Quem é que precisa de cura? É você? Quem precisa de restauração? É você? Então, não fique arrumando desculpa na multidão, nem nas pessoas que querem te paralisar. Querido, muitas vezes a pessoa vai dizer, você é um bobo, essa coisa de religião é para outras pessoas de fraca. Jesus não tem tempo para você. Ele poderia ter pensado, Jesus, uma multidão, ele não tem tempo para mim. É muita gente ao redor dele. É uma multidão, ele não pensou. Ele pensou que ele ia clamar e que Jesus estava com os ouvidos abertos. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tampados para o nosso clamor. Sabe, os ouvidos de Deus, muitas vezes não ouve, é o teu clamor. Não é que Deus não queira te ouvir, é que Deus ainda não ouviu o teu clamor. Deus ainda não ouviu você como Bartimeu dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele falou assim, eu acredito que tu vieste da raiz de Davi, da tribo de Judá. Ele declarou isso.
Teria mais fácil, sabe o quê? Ficar em silêncio. Tem muitas pessoas que falam, eu vou ficar em silêncio. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o meu coração. Ah, mas a Bíblia fala ao contrário. A Bíblia fala, clama a mim e te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O salmista Davi diz assim, então eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. A Bíblia fala, esperei confiantemente no Senhor e ele me ouviu quando clamei por socorro. Tirou meus pés de lama e perdição e colocou os meus pés sobre a rocha. Precisa existir um clamor. Precisa existir um clamor. Muitas vezes você não está clamando. Você está querendo que alguém clame por você, está querendo que uma profetisa clame por você. Deus envia as pessoas, mas envia quando você clama. Sabe aquela mulher que começou a comida com o filho dela, aquela viúva, ia morrer. Ela ia morrer. Mas aquele problema na casa dela lá, Deus sabia que aquela mulher estaria disponível a ouvir aquele profeta. E quando aquele profeta pediu a comida do filho dela, ela deu. E a Bíblia diz que não faltou farinha, nem alimentação, nem suprimento sobre a casa daquela mulher. Sabe por quê? Porque ela era capaz de obedecer aquilo que Deus estava falando. E esse homem aqui, o que ele fez? Ele viu que não seria fácil ficar em silêncio. Eu não vou ficar em silêncio. Muitas vezes você está em silêncio demais. Alguém pisa em teu pé, você fica em silêncio, você grita. Se você está angustiado, você vai clamar. Quantas pessoas perderam a chance por causa do medo, da repreensão, da crítica das pessoas? Gente, olha, sempre a multidão vai te criticar. Se você não fizer nada, alguém vai criticar você. Se você fizer, alguém vai criticar você. Se você for vitorioso, alguém vai criticar. Se você for derrotado, alguém vai te criticar. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você estiver fazendo todas essas suas tentativas com Cristo Jesus, Ele vai te dar uma resposta para a tua vida. As pessoas estão paralisadas por causa das críticas. Mas ele era um mendigo, irmãos. Quando você não é ninguém, todo mundo quer ter autoridade para falar com você. Quando você é um fracassado, todo mundo quer ter autoridade para falar com você, para criticar você, para depreciar você. Mas quando você confia em Deus, você clama ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Jesus vai te ouvir. E quando Jesus te ouvir, Ele não vai pegar a tua história aqui e vai dizer, você fez isso, você fez aquilo, então eu não vou te abençoar por causa disso. Não, Ele vem com a graça dEle, com o sangue dEle, que te cobre de todo o pecado. Aí o que Ele vai fazer? Ele vai dizer, filho, até aqui você andou sozinho. Bartimeu, até aqui tu mendigou, até aqui você não vê, até aqui você não anda, até aqui você precisa dos outros. Não importa o que aconteceu isso aqui. Agora, a partir desse momento que você clamou, eu vou trazer resposta para a tua vida. Sabe, o inimigo sempre está querendo te acusar do teu passado. E Jesus Cristo está sempre te perdoando para você ter um recomeço para o seu futuro. Sabe por que muitas vezes as pessoas não andam? Porque os olhos dela estão no passado. Nas mazelas do passado, o diabo sempre quer colocar você no passado. Você não pode andar, você não pode ter uma vida próspera, você não pode estudar, você não pode ter um casamento abençoado, você não pode prosperar, você não pode ter uma vida santa. Por isso que você fez no passado. Mas no momento que você diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque misericórdia é colocar o coração na miséria do próximo. Quando Jesus, cheio de misericórdia, encontra a tua vida, Ele ouve o teu clamor. E Ele fala, a partir de hoje, vai ter uma nova história para você. As pessoas ficam indignadas, muitas vezes, porque que Deus abençoa algumas pessoas.
E a gente olha e fala, essa pessoa não merece. Mas quem somos nós para dizermos para Deus quem merece ou não merece a bênção dele? Não são os nossos princípios que vão fazer com que Deus abençoe as pessoas, mas aquilo que Deus se comprometeu na cruz do Calvário. A graça de Deus sobrepõe as nossas fraquezas. A graça de Deus sobrepõe a nossa história, o nosso passado. O propósito de Deus nunca morre na tua vida. E aquele homem ali debilitado no meio daquela multidão, ele tinha um sonho de não mendigar, ele tinha um sonho de ver, ele tinha um sonho de andar, ele tinha um sonho dentro dele mesmo naquela miséria, naquela época. Sabe, querido, talvez você está bem na sua casa, nesse exato momento. Você está cheio de sonhos, mas esses sonhos parecem tão impossíveis, mas tão impossíveis, que você não sabe como realizar. Mas na hora que você clamar, Jesus, filho de Davi, bem alto, a sua voz vai sobrepujar a da multidão. Ele exerceu a sua fé em Cristo. Ele gritou Jesus enquanto ele passava. Ele não aceitou ser silenciado pela multidão. A Bíblia diz aqui que ele lançou a sua capa. O que é a capa? A capa, imagine esse homem, irmãos. Como que deveria ser a capa desse homem? Cego, não conseguia andar nem direito, e devia ser essa capa fedida. Mas essa capa, para mim e para você, pode ser uma coisa fedida, mas para Bartimeu, ela tinha muita importância, porque era o símbolo exterior dele que ele precisava de favores das pessoas. Quando você fala assim que Bartimeu deixou a capa, gente, ele estava abrindo mão de mendigar. Você não sabe como é difícil tirar um mendigo da onde ele está. Eu li um artigo que é mais difícil você recuperar um mendigo do que uma pessoa que tem vício com drogas. Porque todo mendigo acha que todas as pessoas o devem. Todas as pessoas devem o ajudar, devem favores para ele. Quando ele lançou a capa fora, ele estava dizendo, ninguém me deve nada e eu não preciso de ninguém além de Jesus. Talvez você está com a sua capa na sua vida de autocomiseração. A capa de pena, a capa de dor de você, a capa do sofrimento, a capa da rejeição, a capa da decepção, a capa da frustração. E Jesus está dizendo para vocês, tira essa capa da sua vida. Mas minha mãe não me ajuda, meu pai não me ajuda, meus amigos não me ajudam, não sei quem era para me ajudar. Em nome de Jesus, toda essa capa da sua vida vai sair em nome de Jesus. Lança ela fora. Lança essa capa fora. A Bíblia fala assim, Jesus falou, chamam, tem bom ânimo, levanta-te. Jesus mandou chamá-lo, irmão. E a Bíblia diz que quando lançou a capa, ele moveu-se em direção a quem? A Jesus. Quando Jesus tirar tudo de ruim da tua vida, a capa de mendigar, que você estava mendigando, você vai na direção de Jesus. Sabe por quê? Porque ele é a fonte da tua vida. Ele contou a sua história. O que você que está acontecendo? A Bíblia diz que, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter Jesus. Quer dizer, que ele tinha disposição. E Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Gente, você acha que Jesus não olhou os olhos daquele homem? Você acha que Jesus não ouviu ele gritando e alguém dizendo assim, cala a boca, cego. Tu incomoda demais, cala a boca, cala a boca. Mas Jesus, ele queria ouvir a história dele. E eu quero falar para você que Jesus é uma pessoa que gosta de comunhão, de intimidade. Ele não falou assim, vai lá, você, Pedro, Tiago, vai lá curar. Não, chama ele. Eu quero conversar com ele.
Eu quero saber sobre a história dele. E eu quero falar para você que Deus, Ele conhece a tua história. Deus conhece a tua dor, Deus conhece o teu sofrimento, Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece as tuas humilhações, Deus conhece os caminhos que você andou. Deus conhece o teu futuro, Deus conhece tudo da tua vida. E Ele falou assim, me conte da tua necessidade. Respondeu o cego, a Bíblia fala, respondeu o cego. Mestre, que eu torne a ver. Quando a gente lê essa palavra, que eu torne a ver, dá a entender nesse texto que ele já viu e ficou cego. Senhor, eu quero ver novamente. Eu quero olhar as pessoas, eu quero ver o céu. Eu quero ver as cores. Eu quero caminhar e ver o caminho aonde eu ando. Eu não quero ser que ninguém pegue na minha mão. Eu não quero que ninguém me dê um dinheiro de quando eu estiver mendigando. Senhor, eu quero ver novamente. Gente, esse cego poderia ter falado com Jesus, sabe o quê? Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso de roupas. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, não. Ele falou, Senhor, eu quero tornar a ver. Porque se ele conseguisse ver, irmãos, ele poderia trabalhar, ele poderia ter sua casa, ele poderia ter toda a sua história modificada. Talvez Jesus está perguntando, o que você quer? E você está pedindo as coisas erradas para Deus. Você está pedindo coisas erradas para Deus. E talvez por isso que você não está vendo. Você não está tornando a ver as coisas com realidade. Talvez você está cego por causa do pecado na tua vida. Você está cego por causa da tua obstinação, como Saul era, obstinado. Talvez você está cego com seus conceitos, com seus pensamentos, com seus valores. E você precisa entender e saber pedir as coisas corretas para Jesus. Talvez você está pedindo prosperidade na tua vida, mas talvez nessa noite você não precise de prosperidade. Talvez você precise restaurar a tua casa, a tua família. Talvez você precise de convicção de fatos que não se veem. A fé, a Bíblia diz que pela fé todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis, inabalável coisa, a fé. Deus só pode se mover pela fé. Deus só faz o suprimento pela fé. Por isso que a Bíblia, ele estava trazendo alusão que ele viria da descendência de Davi, que ele era um rei e que ele poderia trazer restauração sobre a vida dele. Bartimeu arriscou ser considerado ridículo, porque esperava ser curado. Muitas vezes as pessoas vão nos considerar ridículos, por aquilo que nós oramos, por aquilo que nós buscamos. A fé não diz, vai acontecer, a fé já diz, já aconteceu. Ele sabia que se ele conversasse com Jesus, ele poderia tornar a ver. Ele veio a Jesus, ele foi a... Busque a Jesus. Tem muita gente que está esperando uma revelação de Deus. Fé é acreditar na palavra. Não precisa ninguém falar nada. Não precisa ninguém te revelar nada. Se você crer na palavra e você declara, as coisas vão acontecer. A quarta coisa mais importante que aconteceu na cura, que eu fui curado, que eu consigo ver, eu vou realizar muitos sonhos. Não, ele foi seguir a Jesus. Quantas pessoas recebem milagres de Deus? A primeira coisa que eles fazem é deixar de seguir a Jesus. Muitos estão deixando Jesus por coisas supérfluas. Muitos estão deixando a Jesus por homens, por dinheiro. Muitos estão deixando a Jesus porque não querem pedir perdão, não querem se reconciliar. O encontro inicial desse cego não foi o suficiente. O suficiente foi seguir a Jesus. Ele evidenciou a sua
fé continuando a seguir a Jesus. Quem é Jesus para você? Um socorrista que vai te atender no dia que você precisa? Aí ele te atende, aí está resolvido, aí ele vai embora, você vai embora. Aí novamente você precisa dele. Ou ele é aquele teu conselheiro que tu chama e diz assim, vem comigo. Jesus, anda comigo, pega na minha mão. Ele foi andando atrás de Jesus, ele foi recebendo o discipulado de Jesus, ele foi acompanhando. Quando você pode ter apalpado Jesus. Em 2 Coríntios 4, de 3 a 4 diz, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto nos quais o Deus destinou aos cristãos. Sabemos que temos que orar e nós não oramos. Você se acostumou, você está um mendigo dentro da igreja. Agora que nós estamos nessa quarentena, tem crente que está dizendo assim, estão nos proibindo de ter culto. Ninguém proibiu você de ter culto. Por acaso, proibir a tua mente de falar com Deus? Você já orou hoje? Ou alguém te proibiu de orar hoje? Quem te proibiu na tua casa de reunir para cantar e buscar a Deus? Ninguém, né? Queridos, para de a sua tendência é dizer, eu já sei. Alguém vai contar um testemunho, eu também já tive. Não tive. Você não é museu, não, é de testemunho do passado. Para com isso. Qual o seu testemunho hoje? Qual o seu milagre hoje? Tem gente que vive, cadê o seu milagre? Cadê a sua visão? Cadê a sua capa que você deixou? Talvez você está precisando clamar, mas a escolha é sua. A escolha é sua. Um dia, sempre na igreja a gente tem muita experiência, porque a gente tem experiência. E sempre nós estamos orando por pessoas. E não é pecado alguém pedir oração para a gente e nós orarmos. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Mas uma pessoa chegou na igreja e falou assim, pastora, Deus revelou que é para você orar e jejuar, não eu. Foi mesmo? Foi. Pois então vou esperar ele me revelar. Na hora que ele me revelar, eu te ligo. A sua casa está ruim? Quem vai fazer o milagre na sua casa? Você, através da sua fé. Você declarando todos os dias, Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai. Nós gritamos, nós clamamos por redenção, clamamos por milagre, clamamos que todas as pessoas da nossa casa vejam. Clamamos para que todas as pessoas da nossa casa deixem a capa do passado, tire toda a capa da nossa vida. Clamamos, Pai, para que nós possamos chegar até a Ti e levarmos as nossas necessidades. Clamamos, Senhor, para que a nossa fé nos salve. Tenha fé no seu coração. Nesses dias nós vamos ter fé. Nós vamos ter fé. Nós vamos declarar que Deus é aquele que há de suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Não temas. Não temas o Covid-19, não temas nada. Deus vai fazer providência. Nós vamos ter prudência, vamos ficar nas nossas casas, vamos fazer aquilo que nos pedem para fazer. Mas nós vamos confiar também em Deus. Confiar na palavra do Senhor. E nós vamos declarar mais uma vez, nessa do Senhor, que enriquece e jamais acrescenta dores. No nome de Jesus. Senhor, eu oro a Ti nessa noite. Essa palavra que foi ministrada. Essa palavra poder de Deus, que é a espada de dois gumes, que faz divisão entre juntas e medulas, entre a corpo e a alma. Essa palavra que não volta vazia, mas que traz o resultado do Senhor. Eu clamo a Ti nessa noite, Pai, debaixo dessa palavra, por todas as famílias que estão ouvindo essa mensagem e aquelas que ainda ouvirão, Pai. Deus, no nome de Jesus, agora que aquelas pessoas que são cegas,
ou a nossa cegueira espiritual, tira toda a cegueira da nossa vida. Tira toda a capa de imundície da nossa vida. Tira, Senhor, toda a situação que nós estamos mendigando, Senhor. Deus, tira da nossa vida. Eu clamo a Ti nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo agora abra os nossos olhos, que Teu Espírito Santo agora nos dê vestes novas, que Teu Espírito Santo agora traga